A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para juntos estudarmos as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E agradeço também a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, tem compartilhado nas suas redes sociais, que tem divulgado para seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a programação da Rede Brasil de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Prefixo é 81 e o número é o 994661010. Muito bem, se você está acompanhando o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que é o registro, da abertura dos primeiros 6 selos. No programa anterior, nós estudamos sobre os primeiros 6 versículos que descrevem a abertura dos 3 primeiros selos. Vamos recapitular? Vamos relembrar o que vimos? Volta a tela, por gentileza. Isso, muito bem. Então, está aí essa imagem, claro, uma imagem meramente ilustrativa, é só para você ter uma ideia, que João viu no capítulo 5, na destra, na mão direita de Deus, um livro selado com 7 selos. E no capítulo de número 6, o Cordeiro, ou seja, o próprio Cristo, é quem vai abrindo cada um desses selos. E nós dissemos no programa anterior que cada um desses selos fala sobre características, o que é que vai ocorrer na Terra no período da grande tribulação. Nós estudamos 6 versículos. Vamos recapitular? Vamos relembrar o que vimos? Bem, no versículo 1, o que foi que vimos? É o Cordeiro quem abre o dos selos, e um dos 4 animais, que é um ser angelical, ele diz assim a João como uma voz de trovão. Nós explicamos que essa voz de trovão aí é uma voz poderosa, uma voz de autoridade, uma voz que estronda, Então ele diz assim, vem e vê. Aí João, que foi que João viu? Versículo 2. Aí ele diz, e olhei e eis um cavalo branco. Então nós dissemos aí que esse cavalo branco, na realidade, ele fala sobre a primeira característica da grande tribulação. Haverá uma falsa paz no início. Esse cavaleiro que está montado no cavalo branco é um personagem. Quem é esse personagem? Bem, existem várias interpretações. Há quem diga que é Jesus, há quem acredite que seja o anticristo e há quem acredite que seja até a pregação do evangelho. Bem, nós cremos que este personagem não é Jesus. Lá no capítulo 19, aí sim, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, Jesus aparece montado em um cavalo branco. Nós não vamos ler agora, porque vamos explicar esse texto posteriormente. Mas o capítulo 6 não é Jesus. Porque veja a cavalaria. Um cavalo branco, um vermelho, um preto e um amarelo. A falsa paz, a guerra, a morte, a fome e a morte. Então Jesus não estaria presente nessa cavalaria, Então nós dissemos que esse cavaleiro aí é o líder político, é o anticristo, que vai governar, vai dominar o mundo no período da grande tribulação. Vamos voltar ao texto, ver o que o texto diz? Aí diz que esse cavaleiro, ele tem um arco na mão. E arco fala de quê? De material bélico, fala de poder de destruição. Claro, o arco, nos tempos de João, era um principal instrumento de guerra. E no futuro, claro, isso aponta para o material bélico, para o poderio bélico desse anticristo. Voltemos ao texto. Quando o texto diz que foi-lhe dada uma coroa, é porque ele será eleito o líder mundial. E quando diz que saiu vitorioso e para vencer, é porque apesar de ter sido eleito como o líder mundial, ele será uma espécie de um imperador do mundo inteiro, mas ele vai sair em busca de conquistar as nações que não têm ainda o seu apoio. No versículo 3 e 4, nós estudamos sobre a abertura do segundo selo. E nós vimos que quando é aberto esse segundo selo, um dos 4 animais diz a João, vem e vê. E o que é que ele vê? Ele viu agora um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho,
representa a guerra. Como é que nós podemos dizer isso? Como é que nós podemos afirmar? Veja o que o texto diz. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Então veja que coisa interessante. O cavalo branco sai de cena. A falsa paz já saiu. E agora quem é que vem? Um cavalo vermelho. Vem a guerra. Então isso fala do alto poder de destruição que ocorrerá na terra no período da grande tribulação. Nós dissemos no programa anterior que as guerras existem desde os tempos antigos, mas nunca houve, tanto investimento como hoje de materiais bélicos, de armas químicas, de tanques de guerras, aviões, navios de guerra, enfim. Há um arsenal bélico no mundo inteiro e praticamente todas as nações do mundo estão muito bem preparadas para guerras. Então, durante a grande tribulação, a segunda característica da grande tribulação é que haverá muita guerra. Vamos voltar ao texto. Aí diz, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E diz, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, espada é outro instrumento de guerra. Veja que coisa interessante. O primeiro cavaleiro, ele tinha um arco na mão. E o segundo cavaleiro tem o quê? Tem uma espada. Eram dois instrumentos de guerra muito comuns nos dias de João. Então, durante a grande tribulação, nós podemos dizer, haverá uma falsa paz, depois virão as guerras. E depois da guerra, o que é que vem? Vamos ver o que diz o versículo de número 5. Pode passar, muito bem. É a abertura do terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, embora o texto não diga, mas nós cremos que é o próprio Cristo que vai abrir o selo. Então, João ouviu o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Então, este cavalo preto aí, este cavaleiro, representa a fome. Nós vimos no programa anterior que, claro, que fome não é coisa dos nossos dias apenas. Desde os tempos bíblicos que a fome existe. Já houve vários períodos de fome no mundo, quer seja por um juízo divino, por uma questão climática, mas a fome é muito comum. Mas só que durante a grande tribulação, a fome será muito grande no mundo inteiro. Depois das guerras, vai vir a fome. Observe o que o texto diz, abre o texto. Diz que esse que estava montado num cavalo preto, ele tinha uma balança na mão. Isso fala de quê? De escassez de alimento. Isso significa dizer que as pessoas não vão poder comprar o que querem, não. Haverá controle, haverá limites. Então, um dos problemas do período tribulacional não é somente a falta do dinheiro, é a falta de alimento. Vai ocorrer casos em que as pessoas terão dinheiro, mas não terão o que comprar. Não terão onde comprar, como existe hoje, por exemplo, lá na Venezuela. Veja o que diz o versículo 6. Pode passar o texto, por favor. João ouviu uma voz lá do meio dos 4 animais, que dizia assim, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então, é como se dissesse assim, olha, o trabalhador, aquilo que o trabalhador recebe durante o dia, ou ele vai comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Não dá para comprar as duas coisas. Não dá para comprar em roupa, calçados, não, só dá para comprar comida. Será algo muito específico. As pessoas terão que investir realmente em alimento porque a fome será grande. E o texto diz ainda, volte o texto, por favor, e não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, haverá uma preocupação com a lavoura, com a natureza, exatamente para que a fome não venha matar toda a humanidade. Então foi até aí que nós vimos ontem, até o versículo de número 6. Só para recapitular e relembrar, primeiro vem a falsa paz, depois vem as guerras e depois vem a fome. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Vamos estudar hoje pelo menos a abertura de 2 selos, O capítulo 6 fala da abertura de 6, nós já estudamos 3, vamos ver se hoje nós comentamos pelo menos 2, que é o 4º e o 5º selo. E no próximo programa, se Deus assim nos permitir, nós comentaremos a partir acerca da abertura do 6º selo. Vamos ver o que diz o versículo 7? Abre o texto. E havendo aberto o 4º selo, bem, o texto não diz quem é que abre o 4º selo, mas pelo contexto nós podemos afirmar que é o Cordeiro,
que é Jesus que abre esse selo. Você lembra? Pode trazer a tela, por favor. Você lembra lá do capítulo 5? João viu um livro selado com 7 selos. João chorava muito porque ninguém era digno. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro e nem de desatar seus selos. É a única ocasião que tem choro na Bíblia. É João chorando, porque ninguém foi achado digno. Mas João ouviu uma voz dos 4 animais que dizia assim: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Cristo, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então, mesmo quando o texto não diz claramente quem é que abre o selo, cremos que é Jesus. E o que acontece? O texto diz: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. Então agora é um daqueles animais. Se é o 4º animal, é aquele que ele é como uma águia voando. Nós já explicamos anteriormente. Na realidade é um ser angelical, possivelmente um querubim ou serafim, e que representa o evangelho escrito por João. E o que acontece nessa ocasião? Pode passar o texto, vai dizer: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. Bem, como o próprio nome diz, esse cavalo representa a morte. Antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de dizer que a morte não é um ser vivo, a morte nem é um anjo e nem é um demônio. Até porque, se a morte fosse um anjo ou um demônio, seria onipresente. Existem pessoas morrendo no mesmo momento em várias partes do mundo. Então, eu não acredito que a morte seja um ser vivo, não acredito que seja nem um anjo, nem um demônio. Aí talvez você pergunte: professor, e quando a Bíblia fala do anjo da morte? Como aquele anjo lá que matou os primogênitos no Egito? Aquele anjo é um anjo que estava executando o juízo divino. É um anjo que tinha uma missão específica: matar os primogênitos, por isso é chamado de anjo da morte. Este cavaleiro aí, ele é simbólico. Ele está representando a morte. Então, nós podemos dizer então que o período da grande tribulação será iniciado com a falsa paz. Nós vimos isso representando pelo cavalo branco. Depois virão as guerras, que nós vimos representada pelo cavalo vermelho, e depois vem a fome, que é o cavalo preto, e depois vem a morte, que é o cavalo amarelo. É por essa razão que nós costumamos dizer que a grande tribulação será o pior período da história da humanidade. Além das catástrofes que vai ocorrer, haverá abertura, dos 7 selos, haverá o toque de 7 trombetas, haverá o derramamento de 7 cálices da ira de Deus, haverá muitas guerras no mundo, e nós sabemos que as guerras trazem como principal consequência a morte. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que durante a grande tribulação a morte vai estar presa. Você já deve ter ouvido falar nisso, sim ou não? Então as pessoas, até às vezes dizem assim: não, porque a pessoa não vai morrer durante a grande tribulação. Mesmo que a pessoa se atire lá do alto de um prédio, vai cair no chão, mas não vai morrer. Mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, durante o período da grande tribulação haverá muita morte, haverá muito derramamento de sangue. Vamos ver? Vamos ler alguns textos bíblicos? Por exemplo, capítulo 6, versículo de número 9. Nós vamos comentar daqui a pouco, mas eu só quero ler esse texto. 6 e 9 diz: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então veja, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse texto. As almas daqueles que foram mortos por amor a Cristo, por amor da palavra de Deus. Capítulo de número 7, versículo de número 9, João viu uma grande multidão. Ele disse que ninguém podia contar aquela multidão, que era de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam lá perante o trono. No versículo de número 13, um dos anciãos perguntou assim a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14, ele disse: Senhor, tu sabes. Aí o ancião respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação. Então aquela grande multidão que João viu
que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, era, na realidade, os mártires da grande tribulação. Capítulo 9, versículo 18, diz assim: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Veja que coisa interessante. Nós já estudamos capítulo de número 6, nós vamos perceber, por exemplo, nos versículos 4 e 5, que aparece o cavalo vermelho, os versículos 3 e 4, desculpe, diz que o cavalo vermelho diz assim: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora, no capítulo 9, versículo de número 18, nós vamos perceber que será morta a terça parte dos homens. Então haverá muita morte, haverá muito derramamento de sangue durante a grande tribulação. E quando é que a morte vai estar presa? Talvez você já esteja até com a sua Bíblia aí, dizendo, não, mas lá no capítulo 9, versículos 5 e 6, diz que a morte vai estar presa. Vamos ler? Vamos explicar esse texto? Capítulo 9, versículos 5 e 6 diz assim: e foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. E não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Deixa eu reler mais uma vez esse texto. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, baseado nesse texto, capítulo 9, versículos 5 e 6, isoladamente, algumas pessoas dizem assim: durante a grande tribulação a morte vai estar presa. Não, não vai estar. Esse 4º cavaleiro aí, que é o cavalo amarelo, representa exatamente a morte. Nós lemos aí vários textos que mostram que haverá muita morte durante a grande tribulação. Agora, na ocasião da 5ª trombeta, que está registrada no capítulo 9, que aparece aqueles gafanhotos gigantes, que tudo leva a crer que é uma espécie de avião ou de helicóptero que vai espalhar armas químicas pelo mundo. E você sabe que um dos objetivos das armas químicas não é matar as pessoas, é causar dores, causar sofrimento. É nesse período de 5 meses, conforme Apocalipse capítulo 9, versículo 5, é nesse período que os homens vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Ou seja, quem for ferido, quem for atingido por armas químicas, vai querer morrer, mas é como se aquela arma química não causasse morte, causasse apenas dores e sofrimentos. Mas não significa dizer que durante a grande tribulação a morte vai estar presa, não. Haverá muita morte. Voltemos ao texto. Aí o texto diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então observe lá que no original o termo é Hades. Esse inferno aí que o seguia é o lugar dos mortos. E o que significa dizer na realidade? É claro que isso não é literal. Nós devemos entender que o livro do Apocalipse é um livro muito simbólico. Então não significa dizer que o Hades, o lugar dos mortos, estava seguindo a morte. Não, isso não é literal. Mas, já que muitas pessoas estavam morrendo, consequentemente as suas almas estavam indo lá para esse estado intermediário. É esse o sentido do texto. Vamos voltar, por favor? Aí diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Então observe aí que coisa interessante. A 4ª parte da terra significa dizer 25% da população mundial. Então você imagina o caos que vai ocorrer no mundo nesse período. Você imagina, num curto período de tempo, bem, não dá para prever. Professor, dá para a gente saber o tempo entre um selo e outro? Não, não dá.
Não dá para dizer. Se são meses, semanas, não dá para dizer. Mas eu posso dizer que é um curto período de tempo, porque durante os 7 anos haverá a abertura dos 7 selos, o toque de 7 trombetas e o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Então, é um período curto de tempo. E nesse período, o texto diz, foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Então, só nessa ocasião vai morrer a 4ª parte dos homens, 25% da população mundial, vítima da guerra, de fome, das epidemias que sobrevirão à terra. Então, vocês imaginam o caos que vai ocorrer no mundo. Vai ser semelhante a uma guerra que ocorre hoje no mundo, onde não é possível sepultar todos os mortos, onde muitos corpos ficam jogados ao léu, porque não há pessoas suficientes para sepultar os corpos das pessoas. E é isso que vai ocorrer. Você imagine, por exemplo, em um período curto de tempo, 25% da população mundial morrer. Quantas pessoas irão morrer e os seus corpos estarão ao léu, digamos assim, sem que haja pessoas suficientes para recolher os corpos, para sepultar os corpos. Isso vai trazer muitos problemas. E de que as pessoas vão morrer? Veja o que o texto diz. De que as pessoas vão morrer? Com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, primeiro, as pessoas vão morrer com espada. Claro, é claro que espada aí representa guerras, instrumentos de guerra. É claro que as guerras hoje modernas já não se usa espada. Nos tempos de João, como as guerras elas ocorriam através da espada, então foi colocada espada. Mas significa dizer, o que o texto está dizendo, muitas pessoas vão morrer, primeiro, por conta das guerras, de tiro, de bomba, de granada, de mísseis. Mas não só isso, as pessoas vão morrer também com fome, por falta de alimento. Então, à medida que as guerras começam a destruir as lavouras, destruir as indústrias alimentícias, os meios de transporte que trazem e levam os alimentos para as pessoas de um lugar a outro, então com certeza as pessoas vão morrer de fome. Mas não só isso, terceiro, com peste. Peste é o quê? É epidemia, são doenças, são enfermidades, muito comuns depois da guerra. Mas não só isso, as pessoas vão morrer também através das feras da terra. Por quê? Porque à medida que haverá muita destruição das matas, haverá muita destruição da fauna, da flora, da natureza, os animais serão obrigados a saírem também das matas, correr, fugir e vão terminar atacando os seres humanos. Então, veja que este 4º selo, este cavaleiro aí, esse cavalo amarelo representa a morte e o texto é específico dizendo como é que as pessoas vão morrer. Veja o que diz o versículo de número 9, que é a abertura do 5º selo. E, havendo aberto o 5º selo, mais uma vez lembramos, né? O texto não diz quem é que abre, mas cremos que é o Cordeiro que abre todos os selos. O que é que acontece quando é aberto esse 5º selo? O texto diz, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então vamos acompanhar a sequência? Vamos lá. Primeiro selo, cavalo branco, falsa paz. Segundo selo, cavalo vermelho, que representa a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, representa a fome. Quarto selo, cavalo amarelo, que representa a morte. Quinto selo agora, ele agora é específico. Ele agora vem para atingir um grupo de pessoas específicas. Então, por exemplo, a falsa paz é para o mundo inteiro. A guerra é o mundo inteiro. A fome, o mundo inteiro. A morte, o mundo inteiro. Mas agora, por ocasião do 5º selo, nós vamos observar que é um grupo de pessoas específico. O texto diz, abre o texto, por favor. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, quando João diz que viu as almas debaixo do altar, nós devemos entender que não foi debaixo do trono, como se estivesse debaixo da cadeira de Deus,
mas é como se fosse um piso inferior. É como se o trono de Deus estivesse acima e abaixo estivesse lá o paraíso. Então, é isso que nós entendemos quando lemos. Outro fato que nós devemos observar no texto é que a partir do versículo 9 vai mudar o cenário da visão. Então, muito bem, essa imagem aí é mais ou menos isso, é abaixo do altar, como se o trono de Deus estivesse acima. Mas observe que a partir do versículo 9 vai mudar o cenário da visão da terra para o céu. Por quê? Observe que coisa interessante. Na abertura dos 4 primeiros selos, João viu que estava ocorrendo na terra. O que é que vai ocorrer na terra? Primeiro, a falsa paz, a ascensão do anticristo. Onde é que o anticristo vai ascender? Na terra. A guerra, onde é que ocorre a guerra? Na terra. A fome, onde é que vai haver fome? Na terra. E a morte, onde é que a morte vai atingir os homens? Na terra. Mas veja que coisa interessante. A partir do versículo 9, João viu as almas que estavam lá debaixo do altar. Então nós devemos entender que João estava contemplando o que estava ocorrendo agora no céu. Outro fato interessante que nos chama a atenção, nós queremos observar, é que estas pessoas que foram mortas, elas foram mortas por uma causa específica. Foram mortas por amor da palavra de Deus. Foram mortas por causa do testemunho que deram. Mas observe, onde estavam as suas almas? Estavam lá, no céu, do paraíso, debaixo do trono de Deus. O que é que nós aprendemos? O corpo foi morto, foi sepultado, mas as almas estavam vivas. E isso nos ensina que a vida não termina na sepultura. A vida não acaba na tumba fria, como muita gente pensa. Esse grupo de santos, visto lá no texto, quem são? São os mártires da grande tribulação. Eles foram mortos por amor da palavra de Deus, pelo testemunho que deram. Isso nos ensina que no período da grande tribulação haverá pregação do evangelho. É claro que não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino, né? Após o rapto da igreja, o que é que vai acontecer? A porta da graça vai ser fechada. Os 144 mil judeus, que estão lá no capítulo 7 do Apocalipse, vão dar início à pregação do evangelho do reino. E terá como mensagem principal a vinda de Jesus para implantar o reino milenial. Então esses pregadores irão se opor ao anticristo, ao falso profeta, vão dizer aos moradores da terra que prefiram a morte, mas não receba o número da besta, não aceite a religião do falso profeta, não aceite a religião implantada aqui no mundo. E as pessoas, aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas. Aquelas pessoas que nesse período não aceitarem o plano de governo do anticristo, não aceitarem o 666, aqueles que não aceitarem a religião mundial que será imposta pelo falso profeta, pelo anticristo também, serão mortos. O anticristo, né, que é o líder político, juntamente com o falso profeta, que será o líder religioso, vai fazer uma grande perseguição contra aqueles que durante esse tempo de angústia professarem o nome de Jesus. É por essa razão que eles serão mortos. É por essa razão que o texto diz que eles foram mortos por amor da palavra de Deus e o testemunho que deram. Mas observe que as suas almas estão aonde? Estão lá no céu. Vamos voltar ao texto, só para a gente reler mais uma vez? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Passe o texto, versículo 10, diz assim: e clamavam com grande voz dizendo, veja que eles estão acordados, eles estão vivos, eles estão conscientes. Eles vão dizer assim: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue, abre o texto, volta por favor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, as almas dos santos não estavam dormindo, não estavam inconscientes, como algumas pessoas costumam ensinar. Elas estavam conscientes, elas estavam acordadas, tinham lembrança do que padeceram na terra. É por essa razão que estavam perguntando, né?
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, tu não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? É isso que diz o texto. Então, nós aprendemos aí, esse é um dos textos principais que nos leva a crer, que nos leva a acreditar que quando a pessoa morre, sua alma não fica dormindo. A alma, você sabe disso. Nós já dissemos aqui várias vezes. As almas, tanto dos justos quanto dos ímpios, permanecem vivos, acordados, conscientes e em perfeita lembrança. Então, observe que coisa interessante. Durante o período sombrio da grande tribulação, aqueles que aceitarem a Cristo, aqueles que rejeitarem a religião do falso profeta, aqueles que rejeitarem o plano de governo do anticristo, serão perseguidos e mortos. E será muito fácil identificar esses cristãos, porque eles não vão aceitar o 666, eles não vão participar das cerimônias religiosas, por isso que eles serão mortos. Será um período de muita perseguição aos cristãos. Milhares de cristãos serão mortos, será um número incomparável de pessoas que vão morrer nesse período. Vamos ver o que é que diz o versículo de número 11? Veja o que diz. E a cada um foi dada uma veste branca e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Então, duas lições nós podemos extrair desse texto. A primeira é que esses santos estão vestidos de vestes brancas. E você sabe disso. A cor branca é símbolo de pureza, de santidade. Várias vezes no livro do Apocalipse aparece essa cor. E ela representa a santidade, a pureza dos santos. Vamos ver, vamos reler alguns versículos. Por exemplo, capítulo 3, versículo 5. A promessa para os crentes da igreja de Sardes. Jesus diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. Nós já explicamos sobre isso. Pureza, santidade. Capítulo 4, versículo 4 diz, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Então os vencedores, qual é a promessa para os vencedores? Vestir vestes brancas. Os 24 anciãos, como estão no céu? Vestidos de vestes brancas. Capítulo 7, versículo 9. Aquela multidão que João viu. Aquela multidão incontável, incomparável. Como é que estão? Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. E ainda no capítulo 7, versículo 14 diz, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, observe que as vestes brancas estão presentes lá no céu. Isso nos ensina que no céu nós estaremos, enfim, livres do pecado, livres da tentação, livres da iniquidade. Enquanto nós estivermos no mundo, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando adentrarmos no reino da imortalidade, nós estaremos, enfim, livres, não apenas da tentação, mas também da natureza pecaminosa, de todo e qualquer pecado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição é que eles deveriam repousar por um pouco de tempo, ou seja, esperar mais um pouco. E por qual motivo eles deveriam esperar? Vamos ver o que o texto diz? Abre o texto mais uma vez, por favor. Aí diz, foi-lhes dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então esse texto nos ensina que o número dos mártires no período da grande tribulação será muito grande. Tão grande que no capítulo 7, versículo de número 9, João disse que viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam lá diante do trono, perante o Cordeiro, lá de vestes brancas. Ou seja, milhares de pessoas serão mortas após o arrebatamento da igreja.
Então nós podemos entender que o período sombrio da grande tribulação será um período sombrio não só para o mundo, não só para os ímpios, não só para os pecadores, mas também para os servos de Deus. Aqueles que se converterem no período tribulacional, com certeza serão perseguidos e muitos deles serão mortos. Então hoje nós sabemos disso, que existe perseguição aos cristãos, que existem em vários países do mundo cristãos que estão sendo perseguidos, cristãos que estão sendo mortos, mas isso não é no mundo inteiro. São em alguns países, principalmente aqueles países que nós chamamos de janela 1040. Mas no período tribulacional, esta é uma das principais características. Vamos relembrar? Então, estamos estudando o 5º selo. O primeiro selo, o que foi que aconteceu? João viu um cavalo branco. O cavalo branco é a falsa paz. Quem é que está montado sobre ele? O anticristo, nós já falamos sobre isso. O segundo selo, aparece um cavalo vermelho. E o cavalo vermelho que representa? Representa as guerras, os conflitos armados. Depois João viu o terceiro cavalo, o cavalo preto, com uma balança na mão, dizendo uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Representa o que? A fome, a escassez de alimento. Em quarto lugar, o 4º selo, o cavalo amarelo, representa a morte. Mas tudo isso aí, essas 4 características, abrange o mundo inteiro. Na ocasião deste 5º selo é algo específico. É uma perseguição aos crentes, é uma perseguição aos servos de Deus. É claro, nós cremos que a igreja já estará com Cristo lá no céu. Cremos que a igreja já terá sido arrebatada. Mas aqueles que se converterem durante a grande tribulação, será muito difícil ser crente nesse período. Não tenho dúvida disso. Porque o anticristo, inclusive lá no capítulo 13, versículo 7 do livro do Apocalipse, vai falar exatamente sobre isso. Capítulo 13, versículo 7 diz, e capítulo 13 fala do anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, fazer guerra aos santos aqui, claro que esses santos aqui não é a igreja, porque a igreja já estará lá no céu. Mas é aqueles santos que se converterem durante o período tribulacional. Então, aqueles que aceitarem Jesus durante a grande tribulação, terá que saber disso. Estarão conscientes disso, que não vai poder receber o 666, porque haverá uma imposição, haverá uma obrigatoriedade. As pessoas que não receberem esse 666 não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder trabalhar, não vão poder viajar de ônibus, de metrô, enfim. A pessoa vai ficar à mercê, porque não vai ter uma fonte de renda. Como ter o seu dinheiro para se manter diariamente? Então serão muito fácil, serão uma espécie de indigente, pessoas que hoje vivem sem documentos, por exemplo. E essas pessoas vão ter que se opor ao governo do anticristo. Vão ter que se opor à religião do falso profeta. E o que é que acontecerá? O anticristo, juntamente com o falso profeta, que terá autoridade política e religiosa sobre o mundo, vai fazer com que esses cristãos sejam perseguidos e muitos sejam mortos. Vamos só reler o versículo 11 para nós recapitularmos. Aí diz, João viu lá no céu essa grande multidão, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, clamando com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas o nosso sangue? Versículo 11, e diz que a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Então, cremos que nesse período tribulacional, os cristãos, as pessoas que estiverem na terra, que se decidirem seguir a Cristo, se não todos, a grande maioria, há de enfrentar essa perseguição, serão perseguidos e mortos.